melhor cair, Mauro? Não é o começo. Ninguém quer ser rebaixado. Tem time que não... Agora, além disso, o desempenho do Sub-20 é ridículo. Certo. É pífio. É vergonhoso. Eu acho vocês todos muito engraçados e incoerentes. Informação, a priori, vai o Sub-20 contra o Vasco. A não ser que mude alguma coisa hoje, né? Teria que ser hoje, né? Segunda-feira para programar para quarta-feira. Mas, até o momento, a decisão é manutenção do Sub-20. Eu acho que o que eles poderiam conversar internamente é avaliar se alguns jogadores reservas, que são pouco utilizados, poderiam ou não dar uma encorpada no time Sub-20. A informação que eu tive ontem foi de que, na avaliação da comissão técnica, nenhum jogador tem condições de jogar mais de 20 minutos. Os caras voltaram faz uma semana hoje. 3 treinos eles fizeram até o momento. E quando volta, tem exame médico, aquela coisa toda, 3 treinamentos de começo de temporada. O Flamengo deveria ter voltado das férias ontem, porque ele jogou no dia 17 de dezembro do Catar, viajou, chegou ao Rio dia 18, então as férias começaram dia 19, 31 dias em dezembro, você volta dia 18, ontem, né? Coisa que o Corinthians não pôde fazer, saiu tarde depois, também. Mas aí Vasco é a mesma coisa, Exato. Jogaram até o dia 21. Sendo que nesse período o Vasco e o Corinthians tiveram um descanso ali antes das finais. O Flamengo jogou para ser campeão brasileiro, antes jogou a final da Libertadores e fez 3 jogos no Catar. Né? Um deles contra o PSG, quer dizer, jogo que exige muito, né? Para jogar contra o campeão europeu. Então, a tendência é jogar o Sub-20. Há um receio contra o Vasco de um time muito frágil, tomar uma pancada. O rebaixamento é um outro problema. Como é que é o regulamento no Rio? São 12 times, 2 grupos de 6. 4 se classificam para o mata-mata para tentar chegar à final. Os 2 últimos de cada chave jogam um torneio da morte para definir quem vai cair. Só que são 6 jogos. São 6 jogos, que é ida e volta. Os 4 jogam entre si. Você vai fazer 6 jogos. Então, digamos que seja Maricá, Portuguesa e sei lá mais quem aí, sei lá, Nova Iguaçu, qualquer um. Não é o risco de cair, é o problema de disputar um torneio da morte. Mais 6 jogos. Mais 6 datas. E aí você não vai poder pôr o Sub-20, que pode cair. Aí você vai ter que colocar um time reserva, pelo menos. Essa é a armadilha lá. Aí você põe um time reserva, o que vai acontecer? Você não pode preparar para um jogo da Libertadores, o jogo do Brasileiro, vai. E você vai ter que pegar alguns jogadores e colocar num outro jogo. Isso atrapalha, né? Então, o ideal é conseguir pelo menos se classificar, mesmo que se você for eliminado depois, dane-se. Mas aí você fica sem jogo nenhum, né? Esse é o meu raciocínio. Você fica com menos jogos no estadual. Sim. Mas tem as armadilhas. Diga, Ju. Fala, Ju. Não é melhor cair, Mauro? Não é o Ju, começo do fim. Ninguém quer ser rebaixado. Tem time que nunca caiu. Então fica aquela coisa. Importância. Não tem. Cair no estadual não dá, Ju. É um grande descair. Tem como. Cair é um pouco demais. Imagina 2027, jogando a Série A2 do Carioca. O presidente do clube diz, olha, os objetivos do Flamengo são Copa Intercontinental, Copa do Mundo de Clubes, Libertadores... Mas não precisa cair, né? No Carioca, né, Ju? Copa do Brasil. Não precisa cair, você pode não disputar o título, colocar um time reserva lá, ser eliminado, dane-se, tudo bem. Mas cair é demais. Mas é difícil cair, porque você tem que ficar no torneio da morte e tem que ser o último ali para cair. Então, assim... Cai um só? O rebaixamento é muito improvável. Mas você tem 6 jogos. Então, o ideal é conseguir ficar entre os 4. Mas o Flamengo já fez 3 partidas. Vai jogar contra o Vasco. 3 partidas sem fazer clássico, né? Isso. Fazer 1 ponto Fez e 1 9 ponto só. Sem os clássicos é uma... Exato. Aí joga com o Fluminense no domingo e depois o Sampaio Corrêa. Contra o Fluminense, a programação já prevê alguns dos jogadores do time profissional. Porque, na verdade, são 3 jogos que você pode jogar sem esses caras. O Flamengo tem 4 porque antecipou um jogo lá da frente, que era o da Portuguesa, que virou o primeiro jogo. Porque cairia na véspera da Supercopa, que é dia 1º. Aí a federação teve que permitir que antecipasse. Vem cá, mas eu vou botar quem em campo? Eu não tenho como colocar esses caras em campo, eles estão de férias. Então você vai fazer mais um jogo com o Sub-20. Então o Flamengo vai ter 4 jogos com o Sub-20. Portuguesa, Bangu, Volta Redonda e agora o Vasco. Agora, além disso, o desempenho do Sub-20 é ridículo. Certo. Esse é um ponto. Pífio, é vergonhoso. Assim, o Flamengo perdeu um jogo empatou um jogo com a Portuguesa. Primeiro tempo jogou muito melhor, o Alacena perdeu 2 gols feitos. É vendido já para o Red Bull Bragantino, né? 2 gols feitos. Quanto o Bangu, os 2 gols do Bangu, assim, erros crassos de bola perdida que armam o ataque do adversário e o jogador fica pedindo uma falta que não houve. Esse vício do jogador brasileiro que tem desde a base. E quanto Volta Redonda, a expulsão com poucos minutos de jogo,
E, assim, cara, aí vai o Bruno Pivetti, que é o técnico, eu acho que o Boto, o Felipe Luiz deveriam conversar com ele. Meu irmão, você não vai jogar com um time sub-20 contra time de adulto? Sabe quem joga no Volta Redonda? O Wellington Silva, aquele cara do Flamengo que foi pro Fluminense, lá na época da Unimed. Ele joga com os 40 anos. Quer dizer, tem um monte de jogador experiente jogando contra um time que tem a média de idade de 18 anos, tem garoto de 16, 17 entrando no segundo tempo. É claro que faz diferença. Aí quer jogar com imposição no campo do adversário, mas não vai jogar assim. Você vai jogar ali, cuidado, ali atrás, reativo, tá, e respeitando. Eu sou mais fraco do que eles. É um time pequeno, mas eu sou um time sub-20, um time de adultos, porra. Então, acho que foi muito ingênuo também o Flamengo na estratégia desses jogos. E imagino que contra o Vasco vai se proteger mais. O Vasco jogou ontem todo reserva para jogar inteiro contra o Flamengo, porque é a oportunidade de ganhar o Clássico, quem sabe ganhar bem, né? Embora seja o sub-20. Mas, até o momento, eles vão manter. A decisão de mudar ou não, ontem me passaram essa informação, ia ficar com o presidente, que eu acho certo. Acho que essa decisão é da instituição. Institucional, né? É o clube que tem que resolver, não é o técnico. É o clube, até porque o técnico não está escalando, ele está treinando o time dele e o outro técnico do sub-20 está indo para os jogos. Eu acho que a decisão é do clube, é da instituição. Ela que tem que decidir. Na linha do que o Juca falou, na minha prioridade não é essa, a gente vai jogar com esse time e manter o que está planejado. Porque eles estão tentando fazer uma pré-temporada de verdade, dentro do que é possível no nosso calendário, né? Que tem mesmo assim, são poucas datas. Voltaram no dia 12, vão jogar no dia 18 contra o São Paulo. Né? Então, 28, perdão. 16 dias. Então, um pouco mais de 2 semanas. Não é o ideal também, mas é o que é possível. Que a ideia é contra o São Paulo já jogar com a força máxima possível e contra o Corinthians também, daí seguir em frente. Eu acho vocês todos muito engraçados e incoerentes. Porque eu vou repetir aqui, eu nunca perdoei o Grafite por ter salvado o Corinthians de cair no Campeonato Paulista lá de trás, porque para mim aquilo era o começo do fim dos campeonatos estaduais, a queda de um grandão no campeonato estadual. Os campeonatos estaduais só atravancam a vida daqueles que competem nos torneios importantes. Os campeonatos estaduais não são mais para Flamengo, para Grêmio, para Atlético Mineiro, para Bahia, é campeonato para os pequenos. Os grandes têm que dar uma banana. Já que as federações não entendem isso e forçam os grandes a disputar esses torneios, o que os grandes têm que fazer é o que o Flamengo está fazendo, é aquilo que o Atlético Paranaense já fez, se deu muito bem quando fez, não deu a menor pelota para o fato de não disputar a final do Campeonato Paranaense, e foram os melhores anos do Atlético Paranaense nos campeonatos que interessavam. Ou você toma uma atitude firme em relação a isso, ou você fica na meia sola. Agora está ameaçado, então recorra aos... Não estamos ligando para isso, não estamos ligando para isso. Inglaterra até a Copa de 1950. Não vamos jogar Mundial porque nós somos os reis do futebol. Aí entenderam, quando vieram 50, que não eram reis coisa nenhuma, foram eliminados em Belo Horizonte pelos Estados Unidos. Mas a gente sabe que entre o Flamengo e o Madureira, que entre o Flamengo e o Bangu, que entre o Flamengo e o Boa Vista, não dá para conversar. Assim, eu acho que a gente está falando a mesma coisa. De jeito exato. Assim, eu também acho, Juca, que não tem que dar importância para o estadual, não. E assim, pelo que eu percebo de torcedores do Flamengo, em rede social, pessoas que eu converso, a maioria também está andando para o estadual. Põe o sub-20 e dane-se. Mas existem alguns detalhes, quer dizer, é a questão da própria sequência da temporada. O planejamento é o planejamento possível. Alguém sugere uma coisa diferente disso? O que você pode fazer? Se vier para a Copinha, você não tem time para jogar o Carioca. Né? Aí você não vem para a Copinha e põe o sub-20. O problema é o sub-20 jogar mal e a estratégia é muito ingênua. Isso que o Arnaldo falou, eu concordo. Eu acho que o Bruno Pivetti, que é o técnico do sub-20, ele deveria ter recebido uma assessoria, não, uma orientação de cima. Olha, você é o técnico do sub-20, aqui você está representando o time profissional. Esse jogo você vai jogar assim. Você vai montar o time dentro dessa estratégia. Porque a gente não pode jogar dessa maneira por isso. Não é a Copinha, é o estadual do Rio. É o estadual do Rio. E essa conversa é com o Felipe e acho que com o Boto também, porque o Boto foi contratado como diretor que tem um viés técnico. Então o cara, em tese, em condições de conversar sobre o jogo, a parte técnica, tática do jogo.
O que eu sei, inclusive, que dentro do clube tem gente que acha isso que eu acho também. Eu conversei com a pessoa e falei, não, você tem razão, concordo. O Flamengo foi ingênuo nesses jogos. Ingênuo. Tentou jogar da maneira que não dá para jogar. Como não pode jogar assim contra o Vasco. Contra o Vasco você vai ter que ser um time mais reativo, mais fechadinho, organizado, não dar espaços e contra-atacar e ver o que dá para fazer. Né? Agora tem dois aspectos. Um é uma eventual derrota para o Vasco feia. E a outra é cair no torneio da morte, que eu falei, são 6 jogos. Aí 6 jogos, se for com o sub-20, você pode ser rebaixado. Seria desagradável. E aí você vai ter que colocar o quê? Um time reserva ou um misto. E aí você vai ter que usar jogadores que estariam se preparando para o jogo do Brasileiro. E que vão ter que ficar concentrados nesse jogo. Você vai ter que contra estender uma Portuguesa, um, sei lá o quê, um Sampaio Correia. Porra, é dose, né? Aí, de repente você vai pegar alguns caras que não vão jogar. Vamos pegar aqui o Bruno Henrique, o Luiz Araújo, o Vitão. Vocês vão ter que jogar contra o Sampaio Correia. Mas peraí, mas tem um jogo agora do Brasileiro. Aí como é que faz? E sobre essa... 6 jogos é dose também, né? Muita coisa. Porque isso aí poderia ser um rolo maluco. Poderia ser um mata-mata ali, jogar um com o outro, tudo, e os dois disputam quem vai cair ou não. Sobre, particularmente, o Felipe Luiz fala assim, não, deixa eu assumir aqui para... Tá, você acha que Eu acho que isso não vai acontecer, mas acho que internamente a gente tem que conversar e passar uma orientação total. Mesmo que a beira do campo não vai ficar. Isso aí eu acho que impossível. Mas lá dentro conversar. E conversar com os jogadores também. Ir lá no treino fechado, gente, não tem ninguém, só tem eles. Ir lá conversar com a molecada também. Ó, galera, é isso, orientar. Treinar junto Com o Bruno Pivetti. Passar uma estratégia de jogo, sabe? Assim, uma estratégia específica para esse jogo. Qual a meta? Não perder ou perder de pouco. Que vai jogar contra o Vasco completo. O Vasco é muito melhor, porra. Então o Vasco fizer 3, 4, 5-0, não é nenhum absurdo. A Portuguesa fez 3-0. Volta Redonda. Tudo bem, teve um jogador expulso, mas pode acontecer. Se o Volta Redonda fez 3-0, e o Flamengo dando contra-ataque, Volta Redonda. Quer dizer, o cara tá jogando com quem, amigo? Que estratégia é essa? Ingênuo, o Flamengo foi ingênuo, além de tudo foi ingênuo. Poderia ter conseguido alguma coisa melhor nesses jogos. Só para ficar claro, contra o Fluminense, o planejamento já inclui colocar... não um time de força máxima, mas até porque a federação são 3 rodadas que você pode jogar com o sub-20. Perfeito. E o Fluminense seria a 4ª rodada, então não é que vai mudar. Para o Fluminense é isso. Tem outro detalhe que eu acho que é importante, assim, para o torcedor em geral, né? Tudo bagre, não serve ninguém. Isso é um negócio muito perigoso, porque uma coisa é você pegar, por exemplo, tem um volante lá, Pablo Lúcio, é um bom jogador, habilidoso e tal. Pega o Pablo Lúcio, bota treinando uma semana com um profissional e fala assim, você vai jogar contra o Vitória, por exemplo, aqui do lado do Pulga. O Jorginho vai ser poupado desse jogo. Você, o Pulga, até o Arrascaeta aqui na frente, aquele lá o Luiz Araújo, olha o Pedro lá, tá vendo o Pedro? Pedro, o Samuel Lino, tá? Aqui tá o Alexandre, lá atrás tá os 2 Léo, tá o Varela, o Rossi tá no gol. Você vai jogar com essa rapaziada, beleza? Opa! O garoto pode entrar e dar conta do recado. Agora pega e bota ele com um monte de moleque mais novo que ele para jogar contra um time pequeno, mas com jogadores de 35, 30, 28, tudo, sabe, cara experiente, cobra criada. O garoto vai se queimar. Então, o Flamengo tem que ter muito cuidado, porque você pode ter bons jogadores ali no meio que estão se expondo, jogando num time de meninos contra adultos e mal montado. E com muitos erros individuais também. A parte também culpa deles também. Mas é outra realidade. Se você pegasse o Estevão, que foi assim, talvez o maior talento surgido no futebol brasileiro nos últimos anos, com 17, 18 anos, e colocasse num time desse para jogar um jogo do estadual, talvez ele se afundasse também. Vai fazer tudo sozinho, não vai conseguir. Vai dar nele para ele resolver, não vai conseguir.